de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, quinta-feira, dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Às 8 horas e 2 minutos está no ar pela Nova FM mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias. Edição desta quinta-feira que recebe a jornalista de A Tribuna, Sheila Almeida. Sheila, bom dia, bem-vinda ao Manhã de Notícias. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito bem, participa também conosco dessa edição Miguel Pasquarelli Filho, ele que a gente estava brincando aqui fora do ar, é quase um comentarista fixo aqui da nossa equipe do Manhã de Notícias. Miguel, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos, Neno, a você, Sheila, jornalista da Tribuna. E hoje eu estou aqui substituindo alguém que é difícil de substituir. Eu diria que é insubstituível, o nosso professor Iberê Serna, que está gozando das suas férias, diante do cansaço longo que vocês dão a ele, de fazer aqui os comentários nessa nossa querida Rádio Nova FM. Quem cansa o professor Iberê, acho que são mais os políticos, ele que é especialista em marketing político, tem que atender a muitos abacaxis aí pela semana, então é bom que ele descanse um pouco, volte um pouco menos ranzinza, que ele está muito descrente, né, com esse país, é sempre muito crítico. Estou desejando aí uma boa folga ao professor Iberê Serna, mas cobramos que ele volte logo aqui para o Manhã de Notícias. Nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez comandando a nave da Nova FM. Lembrando sempre que você ouve a Nova FM no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova FM diretamente em seu celular. É só baixar o aplicativo da Nova para as plataformas Android e iOS. Outra oportunidade de nos acompanhar é seguir a nossa página no Facebook e acompanhar a nossa live que já está no ar. facebook.com/NovaFMSV. Quem nos assiste neste momento vê aqui de cinza hoje, Neno Alvarez. Eu aqui de costas, na sequência Sheila Almeida e Miguel Pasquarelli Filho. Você tem mais uma oportunidade para participar conosco dessa edição do Manhã de Notícias, que é via WhatsApp. Mande seu bom dia, o seu recado, a sua pergunta para os nossos participantes pelo telefone 13 99121 4342, repetindo 13 99121 4342. Agora 8 horas e 4 minutos. Nova FM, serviço. E a travessia de balsas, a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o clima encoberto. O tempo previsto de embarque para o lado de Santos é de 15 minutos, já do lado de Guarujá, esse tempo dobra para 30 minutos. Na travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá, apenas uma embarcação operando, tem clima também coberto, tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Já entre Santos e Vicente Carvalho, 3 embarcações operando, tempo previsto de embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente Carvalho é de 12 minutos. Agora 8 horas e 5 minutos. Estradas. E a Ecovia, as concessionárias que administra o sistema Anchieta Imigrantes que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia dos Imigrantes a lentidão do quilômetro 16 ao quilômetro 12, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, a pista está interditada sentido litoral do quilômetro 40 ao quilômetro 55 por causa de obras. Já no sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, lentidão também devido ao excesso de veículos. Nos outros trechos do sistema Anchieta Imigrantes, tráfego fluindo normalmente na manhã desta quinta-feira. Agora 8 horas e 5 minutos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 incluir no orçamento de 2019 a previsão de reajuste salarial de 16,38% para os ministros da Corte. Atualmente, em R$ 33,7 mil, o salário dos ministros poderá ultrapassar R$ 39 mil a partir do ano que vem. Votaram a favor os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Contra votaram Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin. Sheila, a gente vê tantas categorias brigando para ter um aumento, no mínimo, que repõe a inflação. A inflação, é verdade. E daí a gente vê os ministros do STF votando um aumento de quase 16,4%. O que aumentou 16,4% nos últimos anos? Alguém sabe me dizer?
Eu não sei, sinceramente, o que aumentou. Talvez a gente somar as contas, os planos de saúde, e isso aumentou bastante, né? Plano de saúde, combustível, verdade. Gente, combustível, que saudade da minha infância, quando a gente passava no posto de combustível. Ela é muito novinha, eu estou aqui, posso afirmar de viva voz que é muito jovem. Gente, mas eu lembro de centavos ainda, né? Porque parece que há uma discrepância muito grande. Eu não tenho nada contra um ministro ganhar muito bem. Aliás, eu acho que todo ministro precisa ganhar muito bem. Afinal, eles definem coisas muito importantes para cada brasileiro e eles precisam que seus salários sejam superiores a ponto de que, pelo menos, não sejam dobrados ou facilmente comprados por qualquer fácil interesse. Mas daí você levantar o salário em mais de 15%, 16%, é isso? 16,38%. 16,38% eu acho bastante absurdo nesse momento em que vive o país, justamente por conta do momento econômico em que vive o país. Não sei a opinião dos senhores, mas essa é a minha opinião. Afinal, fazer uma compra de mês está cada vez mais difícil, levando em consideração o salário mínimo e as contas básicas do dia a dia, a água, a luz deve subir novamente. Vai subir novamente. Cada vez mais está difícil administrar o dinheiro. É muito fácil você falar de família, você falar de controle de natalidade, você falar de administrar o dinheiro, de não deixar o nome para o Serasa, quando você tem uma discrepância desse jeito. Miguel, outro ponto citado, que até vai de encontro com a Sheila falou, é que esse governo aprovou um teto de gastos do funcionalismo público. E um aumento desse, os especialistas avaliam que vai implodir com o teto de gastos. Até porque você eleva o salário do ministro, você eleva o teto de todo o judiciário. Então, procuradores, juízes vão poder também ter os seus salários aumentados num nível muito acima do que nós imaginaríamos, ainda mais com o país lutando ainda com uma recessão. Né? Bruno, vou colocar um item a mais. Além dos 16%, nós estamos esquecendo nesse instante do auxílio residência. Os penduricários, né? Não, auxílio residência, que é mais 4 mil e tantos reais. Embora a grande massa de juízes moram na cidade, tem seu imóvel próprio e mesmo assim recebe o auxílio moradia. E são 4.500 conto. 4.500 reais que chefes de família não sonham receber esse salário, sabe Deus quando. Você tem uma segunda situação, que é o efeito cascata disso. Quando você limita o piso, ou o teto, perdão, do salário de um servidor público, seja federal, estadual ou municipal, ele tem como base o salário do ministro do STF. Isso é a lei que fala, não sou eu que estou comentando, estou apenas lembrando da lei. Ora, esse efeito cascata, além dos penduricários, que são os quinquênios, sexta parte, etc. e tal, você traz isso agora a nível federal, estadual e os municípios. E aí como é que nós vamos fazer? Se nós vamos ter um teto acima do que a gente possa imaginar, além do auxílio, volto a insistir, né? Além do auxílio de moradia. E aí eu faço a pergunta, aonde que nós vamos parar com essa situação? Falou-se aqui da luz, nós estamos tendo duas situações na conta de luz. Há uns dias atrás, não nem um mês, 20 dias atrás, anunciaram um aumento na conta de luz em razão dos gatos que fazem no norte, nordeste e aqui na nossa região, não é norte e nordeste, é em todo o Brasil. Aí iam e já colocaram um X a mais, um percentual a mais para poder cobrir esse furto de energia. Não satisfeito, estão fazendo, eu estava ouvindo agora de manhã, a famosa bandeira lá vermelha, porque nós temos uma região de seca e essa região de seca tem que ligar a hidrelétrica, tem que ligar... E aí você começa a ver tanta situação, quando nós temos aqui uma energia eólica que podia estar sendo hiperaproveitada. Eu cheguei já a comentar aqui quando teve o Dr. Hélio, que eu tive na Alemanha, e eu vi o que é parque eólico. É um negócio espetacular, é uma energia limpa, é uma energia que não agride o meio ambiente, pelo contrário, você absorve, utiliza o meio ambiente. E aqui no Brasil, estão se fazendo projetos para daqui 5, 10 anos.
ainda estamos atrasados. Então, o Supremo é a ponta do iceberg. Se nós começarmos a procurar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro numa discussão e que, lamentavelmente, a gente não vê perspectiva aí. Vamos ver com as novas eleições o que acontece. O nosso coordenador, o jornalista Pedro Emílio, ele comentou até ontem que já se aventava essa possibilidade do aumento, que isso até é uma herança que vem da ditadura, de certas categorias serem responsáveis pelo próprio aumento. E ali você não tem quem julgue, que possa brecar esse aumento, por exemplo. Empresas grandes, quando a categoria pede um aumento, ela entra justamente no STF contra esse aumento. Já o STF não tem ninguém que entre contra, né, eles aumentarem assim tão pesadamente o seu salário. Mas tem outra coisa, Sheila, que aumentou mais do que o salário do Ministério do STF, dos ministros. Isso eu não lembrei o que é. É o leite. É verdade. O item que mais subiu neste ano, de janeiro a julho, já a caixa do leite longa-vida ficou 43,51% mais cara em média no país. Os especialistas apontam como a principal causa a greve dos caminhoneiros, até porque o leite é um produto extremamente perecível. Sim. Então ele estraga muito fácil, a perda do setor foi muito grande. Só que assim, a média do país é 43,51%. Nós estamos no estado de São Paulo, onde houve o maior aumento do preço do leite acumulado nesse primeiro semestre, de quase 52%. Ou seja, você está pagando R$ 1,50, agora você está pagando R$ 3,00 para comprar o leite. Na verdade, a gente espera que... Bom, tudo que foi culpa da greve dos caminhoneiros deve retroceder, né? Deve voltar atrás. Porque se houve um aumento por conta da greve, houve uma perda, essa perda ela pode ser... enfim, os ganhos podem ocorrer novamente e aí a gente espera que abaixe o preço novamente. Será que isso vai acontecer? Eu não sei. A gente espera, pelo menos, né? Aquele negócio do brasileiro. Sou brasileiro, não desisto nunca. Mas eu não lembrei. Eu não lembrei do leite, porque eu não tomo leite. Vou contar aqui pro ouvinte. De verdade, eu não compro leite. Eu passo longe, porque eu tenho intolerância à lactose. Então, eu vi as notícias, mas eu não lembrei, porque é uma coisa que eu não me apego. Mas é muito importante. Imagina, crianças, quantas pessoas têm filhos, leite todo dia, né? Sempre tem um vilão, né? Antigamente foi o tomate, até teve uma série de memes, né, com tomates. Sim, a pizza de mussarela sem tomate. Sem tomate. Dessa vez foi... Senão não era mais pizza de promoção. Exatamente. Dessa vez foi o leite. Agora, outra coisa, Miguel, já voltado aqui para a região, até um dos destaques hoje da edição do Jornal de A Tribuna, é o preço do gás que disparou aqui na região. A gente tem um aumento aí do preço médio do botijão de 13 quilos, entre 20% e 25% na região. O maior aumento até em Cubatão, 26,5%. Saltou de R$ 58,79 para R$ 74,38. As pessoas vão ter que começar a cozinhar a lenha de novo, né? Porque pagar aí quase R$ 75 num botijão de gás, que não vai durar o mês inteiro, às vezes não dura o mês inteiro, né? Ou seja, é um custo muito grande, né, para a pessoa. Eu diria, sabe, Bruno, é interessante, no Brasil... E a jornalista aqui, nossa, acabou de colocar uma situação, né? Se nós temos um problema na luz, é porque tem os gatos, que eles não sabem fiscalizar, então alguém paga essa conta, ou seja, o povo. Aí tem que melhorar o fundo de eletrificação, etc. e tal. Novamente a gente vai criar as famosas bandeiras, né? Verde, amarelo, azul, branco, enfim. Vamos pagar vermelha, que é mais caro. Eu não sabia que vermelho. Podia ser outra cor de rosa, podia ser uma outra coisa. Não, tem que ser vermelho. Por que o aumento do leite? Os caminhoneiros. Verdade. Daqui a pouco vamos ver que o aumento do gás são os caminhoneiros. Será que todo esse Brasil tem uma desculpa para justificar esses aumentos? Então eles aproveitam um gancho, como se diz na gíria, o gancho. Olha, vamos aumentar o tal, porque teve a greve. A greve já foi há 3 meses atrás. Já as medidas provisórias passaram essa semana agora no Congresso Nacional, houve aprovação, na Câmara Federal foi para o Senado agora, enfim. Qual é a justificativa do gás? Que eu saiba, a Bolívia não anunciou nenhum aumento no gás. O Brasil, com essa prospecção de petróleo, está começando a surgir um volume de gás espetacular. E nós podíamos ter praticamente, estarmos hoje sem quase a necessidade, depois das obras de infraestrutura, sem a necessidade de optar pelo gás boliviano e assim por diante. Então eu fico pensando, que desculpa é essa
para esse tamanho absurdo do aumento do gás que atinge a família de baixíssima renda. E nós já assistimos por programas de televisão, reportagem de televisão, de que a população brasileira, notadamente mais ao norte e nordeste, onde nós temos ainda um índice de pobreza muito alto, estão cozinhando com lenha. Você colocou isso agora, isso já está ocorrendo, Bruno. A lenha já passa a ser um material para que a pessoa possa cozinhar seu arroz, sua mandioca, seu feijão, etc. Então, justificar o injustificável é impossível nos dias de hoje, quando nós temos uma inflação baixa, teoricamente baixa, eu vejo pela taxa Selic, e aí daqui a pouco você vê que tem um aumento de 26%, 27% no gás. Pois é, esse Brasil parece que tem alguém que luta contra os brasileiros, que é impossível. É impossível a gente estar assistindo e ficar quieto e calado diante de uma situação dessa. A gente tem uma agência reguladora de saúde que estava votando projetos a favor dos planos de saúde, né? Como, por exemplo, ali a pessoa na coparticipação de até 40% no pagamento dos exames, um aumento até de 10% dentro da mensalidade dos planos de saúde. A gente tem, às vezes o governo parece que trabalha contra os próprios brasileiros em favor das empresas, como você citou, Miguel, o caso da conta de luz, que aí os brasileiros vão ter que pagar até 1,4 bilhão a mais, justamente para compensar as perdas devido a gastos que ocorrem no sistema elétrico, que as empresas não vão mais arcar com isso, vai cair diretamente no consumidor, né, esse preço. Bruno, você está falando de agência, eu vou falar do Supremo Tribunal Federal, que para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu assisti. Você tem como ministros do Supremo Tribunal Federal, pessoas de notório saber, pessoas que têm a capacidade e o conhecimento profundo de uma legislação. Ou seja, ninguém examina ou dá um voto ou dá um parecer de um documento que ele não leia, que ele não chegou a ler. Pelo contrário, ele leu e entendeu. O maior absurdo, nessas 48 horas, foi o Supremo decidir, há 48 horas atrás, de que se passar 5 anos, o dinheiro que roubaram nesse país, na Petrobras, Furnas, etc., etc., olha, fica perdoado. E a votação já estava 7-2, ou seja, estava um assunto liquidado. Há poucos instantes, 2 ministros se levantam no dia de ontem para dizer, olha, eu acho que não entendi, eu acho que não pensei bem, eu acho que não compreendi, e tira essa decisão e volta de forma agora antagônica a ele mesmo, porque a sociedade, os meios de comunicação, a sociedade organizada demonstrou o descontentamento e a desconfiança em cima de alguns ministros que estavam tomando uma atitude dessa. Como é possível, se você deixar R$1 de deixar pagar a Receita Federal, o governo pode levar 20 anos, eles ficam na tua vida, infernizam a sua vida para poder receber esse R$1. E nós estávamos dizendo, olha, o que roubaram por aí afora, por esse mundo afora desse Brasilzão, olha, quem esconder direitinho por 5 anos, não tem problema nenhum. Depois pode só declarar no imposto de renda e coloca a coisa aí, paga aí os impostos e tal, e tá tudo certo. Quer dizer, onde é que nós estamos? Nós estamos falando de agência, eu estou falando do Supremo. Então são coisas que a gente passa dia, entra dia, a gente olha, vê as notícias na imprensa, vê pelo rádio e televisão, a gente fica abismado com essas coisas. Eu fico abismado, indignado. 8h21. Olha, uma boa notícia, principalmente para nós que moramos aqui no litoral. Muitas pessoas têm apartamentos em área de terreno de marinha, né? Para reforçar o caixa em tempos de déficit, o governo federal pretende vender sua participação minoritária em até 40 mil imóveis na Baixada Santista. A medida pode representar a extinção de 2 das 3 taxas de marinha incidentes, o laudêmio e o foro. Para isso está em vigor, desde o começo do mês, uma portaria da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU. Em todo o país, 276 mil imóveis estão abrangidos. A previsão é de arrecadar cerca de 9,3 bilhões
de reais com a iniciativa, dos quais cerca de R$1,5 bilhão de reais apenas no estado de São Paulo. Sheila, essa é uma luta pela extinção, principalmente do laudêmio, que passam aí por diversos agentes políticos aqui da região. Eu cito, por exemplo, o vereador Manuel Constantino, que hoje está no PSDB, vereador de Santos, que desde a década de 80 fala isso, o vereador Boquinha no mesmo sentido, o deputado federal, hoje deputado federal, que também foi prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, é outro que lutou muito por essa extinção dessas taxas de marinha. Finalmente parece que o governo começa a abrir a mão disso, que já é meio inexplicável, né? Você tem que pagar uma taxa de 17% aí para o governo só por morar numa área de marinha. Que hoje não faz o menor sentido, né? Muitos imóveis da região, a gente fala na questão do boom imobiliário, fala do aumento dos preços dos imóveis, e a gente também tem que lembrar sempre, quando a gente está falando de terrenos em áreas de marinha, quem vai comprar, se é daqui, pergunta se tem laudêmio, né? Exatamente. Porque o laudêmio, quem é de fora geralmente não presta atenção nessas coisas, desconhece a questão, acaba virando uma surpresinha bem desagradável, e agora é uma oportunidade, eu vejo pelo menos como uma oportunidade para as pessoas. Claro que não é uma das taxas mais em conta, mas ainda assim é uma oportunidade de você valorizar o imóvel e se livrar de uma vez por todas dessa taxa, né? Eu vejo como uma decisão muito importante. Acho que podia ter ficado melhor, não foi o que foi votado, as propostas que seguiram não foram bem essas, não foi aprovado da melhor forma, mas foi aprovado, que já é muito importante. Miguel, nesse sentido, é até bom a gente destacar que a gente fala área de marinha e todo mundo pensa também na orla, só que não é só na orla. Existem terrenos, por exemplo, na zona noroeste de Santos que também tenham que pagar esse laudêmio, né? Não é só, acho que eu penso, e o pouco que eu conheço dessas áreas de marinha, a gente conversa, o tempo que nós trabalhamos em serviço público, você simplesmente, existe o problema da tauba de maré, etc. Aí se começar é uma área técnica. Então você tem regiões, aqui em São Vicente, posso falar muito bem de São Vicente, são as regiões que você vê lá pelo Canal dos Barreiros, mas na realidade sofre influência da maré pela Ponte Pêncio, que entra, vai na área do Bitaru, que vai sofrer, ou pelo menos está sofrendo, mas vai deixar de sofrer se realmente essa venda for também de uma forma equilibrada. Não é porque o governo está precisando de mais dinheiro, como sempre precisa todo dia de dinheiro, todos nós precisamos, mas o governo, não sei porquê, precisa muito mais que todos os brasileiros juntos. Que nós vamos simplesmente dizer assim, não, olha, vende, paga, etc., porque assim eu saio dessa situação. Então, sempre a gente não é aqueles que moram só na orla da praia, mas você tem situações que avançam em razão desse fluxo e refluxo da maré, você vai sofrer, você está sofrendo essa consequência e tem que regularizar. Com certeza. Agora, 8h25. E uma sentença da primeira vara federal de Santos atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e confirmou em decisão provisória de 2014 que proibia a construção de um terminal portuário privado no Largo de Santa Rita, em Santos. Os motivos são os riscos de danos ambientais irreversíveis, como o desmatamento em grande escala e extinção de espécies nativas da Mata Atlântica. A proprietária do terreno é a Santa Rita, da Triunfo Participações e Investimentos, que pretendia erguer o empreendimento portuário orçado em 1,5 bilhão de reais. Embora o porto já contasse com licença prévia emitida pelo IBAMA, perícia judicial e laudos apresentados pelo MPF apontaram que a obra causaria danos ambientais graves à Mata Atlântica. Seria uma área, Sheila, de 700 mil metros quadrados que seria devastada, colocando em risco, então, a fauna e a flora aqui da região. Olha, é aquilo, todo investimento ele acaba causando algum dano ao meio ambiente, seja ele a construção de um prédio, seja ele a construção de uma casa, seja ele a pintura da parede da sua cozinha, porque na hora que você for limpar lá o rolo de tinta, esse resto vai para o ralo, você vai colocar lá no seu tanque para lavar e isso vai parar no mar. Então, assim, acho que o crescimento é importante em todos os sentidos, mas a gente nunca pode deixar de lado o meio ambiente, afinal, eu tive um professor de biologia
muito bom, que fazia um desenho na lousa muito simples. Ele desenhava um círculo na lousa e falava assim, gente, onde está o lixo? Está aqui dentro desse círculo, certo? Esse círculo é o planeta. Se você tirar da sua casa e colocar para o lixeiro levar, ele vai levar para onde? Ele vai levar para longe da sua casa, mas está onde? Está dentro do mesmo círculo. Ou seja, você vive nesse lugar. Não dá para pensar somente em você, na sua casa, no seu crescimento e na parte boa das coisas. É preciso pensar como um todo, tanto na destinação dos resíduos, que aliás, está sendo um tema muito discutido, como acabar com o lixo, o problema do nosso lixo. Agora, desmatar áreas é uma questão ainda, assim, para mim, pelo menos, eu tenho uma posição muito dura em relação a isso. Não dá mais. Não dá mais para você desmatar, não dá mais para tirar água, não dá. É impossível você pensar no futuro sem tentar, pelo menos, preservar o que ainda existe, ou pelo menos você ter contrapartidas que funcionem muito bem, estejam muito bem colocadas no preto e no branco, no papel, documentado, falando o que vai acontecer, quanto vai ser investido, como vai ser trabalhado isso futuramente. Porque a gente pensa no hoje. Se a gente pensa no hoje, que a gente já não tem mais nem lixão praticamente aqui na Baixada Santista, já a gente vai ter que arranjar uma outra forma de acabar com o nosso lixo, de levar para outra cidade que custa muito caro. Talvez as pessoas, cada ouvinte aqui, vai ter que pagar para levar o seu lixo da sua porta. Provavelmente a coleta não seja mais diária. Aqui em Santos, por exemplo, a coleta diária, aqui também as coletas de lixo são diárias. Então é muito simples, você amarra a sua sacolinha e bota do lado de fora. E todo mundo reclama se arranca uma árvore da praça. Mas na hora de pensar no todo, na hora de pensar na sociedade como um todo, no futuro e no que pode causar, nem todo mundo pensa. Então a minha posição é que, poxa, que bom que pensaram nisso. Realmente, né? Miguel, a gente teve aqui até com o professor Hélio Lopes, você participou de algumas discussões envolvendo essa área ambiental, envolvendo também o porto, e a gente, como a Sheila disse, vê até com uma certa felicidade uma decisão dessa, porque o porto realmente, a expansão portuária sempre entra em questões ambientais, e o professor Hélio já mostrou aqui diversos casos, ele e o Jeffrey Castelo Branco, em que há a licença ambiental, só que aquela licença ambiental está prejudicando aquela região, mesmo tendo sido emitida, né? A gente viu o caso, por exemplo, da cava subaquática do terminal Tiplan. A gente tem, historicamente, aqui em São Vicente, o caso da Ródia. A gente teve o caso da termoelétrica em Peruíbe. Então, não adianta você ter emitido a licença se você sabe que aquilo vai causar um prejuízo ambiental. Eu coloco assim, se nós falarmos Serra do Mar e lembrarmos aí 30 anos atrás, ainda quando o Montoro era governador, que a nossa Serra do Mar a gente brinca, estava ficando careca, não é? E foi preciso um trabalho assim efetivo do governo do estado naquela ocasião para que se trouxesse de volta então a mata que era originalmente da Serra do Mar, o plantio de semente por helicópteros, etc e tal. Aí nós temos aquele grande desafio, como fazer. Não é a expansão, porque quer queira, quer não, a evolução do mundo, a evolução do planeta, em termos de comércio, ele vai existir. Eu sou contra, e serei sempre contra, começando a declaração do presidente da República norte-americano Trump, que responsabilizou a queimada porque não estavam deixando usar água e tal, foi desmentido pelo próprio bombeiro. Não, nós podemos usar água, é com fogo que não quer apagar, com vento de 100 km por hora. E a seca que nós estamos sofrendo, em função de problema atmosférico, né? Essa situação da área portuária tem que ser vista assim. Vai ter expansão? Em que ponto está os nossos mangues? Porque quer queira, quer não, se nós andarmos em toda a nossa região, nós tivemos todas as áreas de manguezais invadidas, que são as construções simples. Se não degradadas. Se já estão todas degradadas. Tem como recuperá-las? Nesse instante, não. Um projeto, talvez daqui a 20, 30, 50 anos, não vou estar aqui de se pensar em tirar essa população, fazer uma recuperação, é uma coisa a longo prazo. O Porto de Santos já está estrangulado. Precisa de ser expandido? Precisa.
Qual é o custo disso? Como podemos compensar? Então, o Ministério Público, ele entra e a Justiça concede de uma forma muito clara e muito correta. Ela tem que ser analisada sobre todos os aspectos. Não basta simplesmente um burocrata da CETESB ir lá e dizer, não pode fazer, quebra tudo isso aí, enterra, enfim, tira o mangue. Sabe o mal que está fazendo? Não sei, ele está atrás de uma mesa, ele raciocina sobre uma burocracia dele. A lei permite, então concede, não tem as consequências. Então, esse ponto tem que dar os parabéns à Justiça Federal nesse sentido. Agora, que precisa se evoluir esses estudos, se faz necessário, porque nós estamos vivendo um mundo globalizado em que as disputas são grandes, os gargalos são maiores e temos que achar mecanismo para que se possa encontrar um meio termo para isso. 8 horas e 32 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar, prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Oito horas e 34 minutos, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias pela Nova FM no 87.9 para toda a região, em qualquer lugar deste mundo, pelo nosso site novafmsv.com.br. Lembrando que você também pode ouvir a Nova diretamente em seu celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Outra opção é acompanhar a nossa live que já está no ar no Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv, e também participar conosco via WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu bom dia, o seu recado para o 13991214342, 13991214342, edição desta quinta-feira, que recebe Sheila Almeida e Miguel Pasquarelli Filho. Agora 8 horas e 35 minutos. Polícia. E vamos ao destaque policial desta quinta-feira com o repórter Márcio Harrison. Márcio, muito bom dia. Muito bom dia, Bruno Gutierrez e amigos também de notícias da 9FM. E momentos de terror, cenas cinematográficas, tudo aconteceu no bairro Boqueirão, em Santos, Bruno Gutierrez, ali justamente nas proximidades da rua Cássio Nogueira, onde criminosos, durante um assalto à residência, acabaram fazendo uma pessoa como refém. Após o assalto, a vítima foi dominada e a Polícia Militar é acionada. Várias viaturas da Polícia Militar, Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, irradiou a informação, Bruno, e várias equipes começaram uma perseguição pelas ruas do centro de Santos, seguindo ali rumo a 4 pistas, ali na altura do cemitério do Saboó. Ali houve uma intensa troca de tiros entre policiais e criminosos. Um criminoso morreu e 3 ficaram feridos. Eles foram socorridos à UPA, unidade de pronto atendimento, e em seguida foram aí medicados e internados.
A polícia agora quer saber quem seria o quarto indivíduo que acabou falecendo. O caso foi registrado na CPJ, na Central de Polícia Judiciária, e a partir de agora, Bruno, os investigadores aí do 1º Distrito Policial de Santos, pessoal do 5º DP e do 3º Distrito Policial, querem saber aí se essa quadrilha seria autora de outros assaltos na cidade de Santos. Informações preliminares dariam conta que os indivíduos seriam de Cubatão. A polícia agora, nesse instante, investiga, como eu te falei, se existe a possibilidade, Bruno, desses criminosos terem praticado assaltos a residências e também a estabelecimentos comerciais. Da Central de Polícia Judiciária de Santos, Márcio Harrison, para o Manhã de Notícias da 9FM. Muito obrigado ao Márcio pelo boletim. Um caso, assim como ele disse, Sheila, cinematográfico, né? Sequestro, perseguição, tiroteio, tudo parece um filme de ação. Assustador. Imagina que tem moradias próximas, né? Passaram ali pelo centro, então também passaram pelo Paquetá. Sabó ali, próximo ao cemitério, também tem um conjunto habitacional. Imagina o susto das pessoas, né? De noite. Houve troca de tiros, tem relatos das pessoas, comentários nas matérias falando que ouviram sim trocas de tiros. Imagina o susto, você não consegue imaginar. A gente, muitas vezes, eu até preciso falar isso, muitas vezes a gente reclama da polícia, né? Fala que a polícia não faz o trabalho, a gente liga para o 90, não adianta nada. Ok. Às vezes ocorrem problemas e a gente sabe que também o sistema é muito deficitário, mas é preciso dar os parabéns para algumas atuações da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui da região. Miguel, esse caso, por ser cinematográfico, lembra um outro caso cinematográfico também, que mostra a situação delicada que vive a segurança, especialmente aqui na Baixada Santista, que foi o assalto à Protege, onde ali bandidos com toda a estrutura, com caminhões, carros, fuzis, conseguiram assaltar ali a transportadora de valores. E a cena mais curiosa, para dizer assim, foi os bandidos com fuzis que perfuram blindagem enfrentando policiais com pistolas. O que mais me preocupa nessas situações que ocorrem, desses tiroteios em via pública, embora na madrugada, é a preocupação da famosa bala perdida, que nunca é perdida, sempre acha alguém. Não esquece na madrugada que nós temos diversas profissões que precisam trabalhar. Se você for adentrar numa padaria, o cidadão, quando é meia-noite, 1h da manhã, o padeiro chega, tem que fazer massa, etc, etc. Você tem, às vezes, o problema da enfermagem. Você tem uma série de mão de obra que transita nessa madrugada. E às vezes o cidadão se vê em pleno tiroteio sem saber aonde se colocar. E aí são a famosa bala perdida, que vai embora um chefe de família, vai embora uma pessoa, vai embora um cidadão, uma criança. E a gente vê isso no Rio de Janeiro, assistimos aqui na Baixada. E como você colocou bem, Sheila, o grande problema nosso, parece-me que assim, chega a campanha política, os grandes discursos. Não, que na área da educação vou melhorar o índice, que eu vou pôr mais criança, que as creches de 0... Segurança pública. Não, segurança vai ter um grande investimento. Aí já escolhe alguém para ser o vice, que é do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar. Como isso serve de aval para uma segurança pública? Não é bem assim. Segurança pública é uma série de situações, vai desde a área de inteligência, vai para a área do armamento, vai na área de transporte, vai na área de também, de tudo. E você dá essa estrutura. Você tem que dar uma estrutura. Às vezes você pega o PM, que está com um colete que já está vencido, que não segura uma bala de 38. E nós estamos falando de fuzil de alta potência. Nós estamos falando de submetralhadora, de metralhadora. Então, tudo isso tem que ser visto com muita responsabilidade, e que nesses anos, na minha opinião, tem deixado assim a desejar. Não é que tem deixado de lado, tem deixado a desejar. Eu concordo. Porém, também coloco que
em outros países sempre falam da atuação da polícia, porque a polícia funciona, porque é isso, porque é aquilo, porque lá as pessoas respeitam a polícia. Aqui a coisa está tão ruim em todos os sentidos, não é só com a polícia, mas o brasileiro não acredita mais no próprio polícia, nas próprias instituições, que fica muito mais difícil o trabalho. Inclusive o trabalho da polícia também fica mais complicado, a ponto de, no Rio de Janeiro, terem colocado toda essa questão de polícia pacificadora, como se alguma vez na vida a polícia não tivesse o papel de pacificar, não tivesse o papel de atuar com segurança, mas como se fizesse o contrário. Mas o papel, a imagem ficou tão distorcida por tanto problema que, às vezes, eu acredito também que é preciso valorizar esse trabalho, mesmo sabendo que, aliás, mesmo não sabendo se esses policiais que atuaram, será que há quanto tempo eles recebiam treinamento para isso? Há quanto tempo será que eles receberam bons equipamentos? Não sei. Sinceramente, não estou criticando esse caso. Mas é importante ressaltar que, na minha opinião, eu pelo menos acho isso. Em outros países, as pessoas aplaudiriam de pé. Nossa, olha lá, pegaram, teve tiroteio, mataram, bandido bom é bandido morto. Também não estou dizendo que isso é verdade, mas as pessoas aplaudem. Nesse caso, eu aplaudo. Porém, concordo, é muito perigoso, mas não passa pelo trabalho da polícia, passa pelo porquê aconteceu. E aí a gente tem casos muito menores que acontecem muito mais vezes, que não são tão cinematográficos assim, que passam pela briga de crianças vizinhas dentro de um prédio. E aí termina com chute, porrada, pancadaria na escola, que em vez das pessoas separarem, elas aplaudem porque acham bonito. Sheila, eu gostaria de, ainda falando de segurança, entrar até numa outra questão mais aí municipal, até porque o policiamento é obrigação do Estado. Sim. Mas as prefeituras também têm que fazer a sua parte, como, por exemplo, a iluminação. Sim. Não só a guarda municipal, como proteger os patrimônios, mas a questão da iluminação é muito preocupante. Ontem a gente teve até uma participação de um ouvinte aqui, reclamando aqui em São Vicente da área da Ponte Pêncio. Sim. Que está há mais de um mês sem iluminação, é um breu total. E como o Miguel disse, a pessoa que vai sair para trabalhar de madrugada, ou que está voltando do seu trabalho, ter que passar ali pela região do bairro do Japuí, às escuras, já deixa uma sensação de insegurança, e ali é área do município. Mesmo que tenha uma base da polícia ali do lado da ponte, o fato de estar tudo escuro já deixa mais propício à ação de marginais, de eventuais assaltos, né? Com certeza. Aliás, é uma briga do poder público com as operadoras de energia aqui da região, né? Porque essa questão da iluminação ser da cidade, depois, aliás, primeiro era da empresa, depois da cidade que teve que assumir a iluminação, e aí virou um pepino para resolver, porque aí já tem que resolver 1000 coisas mais a iluminação. O cidadão paga a iluminação pública na conta de luz. Então, assim, não devia faltar. Ponto. Aí tem, mas tem que a prefeitura pedir e a empresa conveniada solicitar o reparo, porque às vezes a empresa tem que fazer, às vezes é a prefeitura que tem que fazer, e fica nesse lenga-lenga, como a maior parte das coisas no país, que é uma burocracia danada, e burocracia não é ruim. A burocracia veio, na verdade, para resolver corrupção, para adiantar processos. O problema é que a falta de atualização dos processos resultou nessa palhaçada que é a burocracia que a gente precisa, hoje em dia, enfrentar para tudo. Então, em vez de ajudar, ela tem atrapalhado. Mas, voltando para a questão de iluminação, é terrível. Aliás, vou contar que eu estou produzindo essa semana para o jornal A Tribuna, uma matéria sobre o uso do espaço público como a rua. Eu não vou dar tanto detalhes, não tem graça quando sai a matéria. Pode entregar o ouro, né? Mas a iluminação, entre as discussões, que não foi o tema central da matéria, conversei com alguns arquitetos e urbanistas, eles explicam muito que os seguranças, especialistas de seguranças, batem na tecla. O espaço público é para ser utilizado. Acontece que o cidadão deixou de utilizar o espaço público por falta de segurança. Por falta de segurança, porque a rua deixou de ser um espaço dele. A rua é o espaço do carro, não é mais o espaço das pessoas. As pessoas reclamam se você tira uma vaga de estacionar o carro. As pessoas reclamam se não tem uma sinalização para o carro, em vez de ter uma cadeira na calçada. As pessoas reclamam de tudo e elas estão certas em reclamar, mas muitas vezes elas também acabam não ocupando os espaços, mesmo quando há iluminação.
E isso acaba também por tornar algumas áreas bem complicadas. Lógico, não dá para culpar o cidadão mais uma vez e falar, mas aquela área ficou ermo, né? Ninguém passa ali a pé, é complicado. Mas, de fato, aquela área com iluminação ou sem iluminação, eu não passo ali sozinha a pé, não. Você passa? Eu, de forma alguma, também teria um medo danado. Bruno, eu já passei por ali de carro à noite, com tudo iluminado, e tinha medo. Você passa? Eu acredito, tá? Você tem toda a razão, não tenha dúvida. É muito difícil essa questão, porque o cidadão fica no meio dessa briga, né? Tem iluminação, mas ainda assim é perigoso porque tá vazio. Não tem iluminação, cobra todo mundo, a prefeitura fica faz, não faz, faz, não faz. E aí faz, mas não sei, adianta. Eu vou dizer uma coisa, gente, apenas eu estou apoiando mais do que nunca que você está colocando, e vou mais além. Vivi, somente que minha filha estudou em São José do Rio Preto, hoje ela mora em Votuporanga, é casada, vive em condomínio fechado. O item principal lá é a segurança, realmente tem segurança. Mas o que nós assistimos há muitos anos atrás, somente aqui em São Vicente, eu sou nato, é que você sentava realmente a calçada com a família, os filhos brincavam, andavam de bicicleta e tal. Hoje em dia, com a segurança que nós temos, pode colocar holofote, pode colocar a lâmpada de sódio, pode colocar tudo que vocês acharem que é de melhor na iluminação. Passar um bando de jovens e te assaltar na porta da sua casa é segundos. Passar dando alguns tiros, como acabamos de discutir isso aqui agora, é fração de segundos. Então, realmente, a sensação de segurança ela é nula. Se ela não existe, a sensação acompanha. Aí você tem a sensação que se eu passar naquele lugar, posso ser assaltada. Aí se dá uma volta imensa para chegar, às vezes, na sua própria residência. Eu tenho imóvel aqui na Rua Ipiranga, meus filhos foram todos criados ali. A minha filha, ela era professora de Direito aqui em Santos, e quando ela chegava da Católica de Santos para entrar em casa, eu dizia, não, tem um estacionamento do lado, entra direto no estacionamento e guarda o carro. Porque eu tinha preocupação dela ter que abrir o portão, guardar o carro e fechar. E eu estou falando que nós estamos no centro de São Vicente. Falando de segundos que ela levaria para fazer isso. Exatamente. E no momento que você abre o portão, coloca o carro e tal, sabe lá Deus o que pode acontecer. Então eu dizia, direto no estacionamento. Pagava, embora tem garagem, eu pagava o estacionamento por segurança dela. Eu sei que tem um projeto em andamento aqui, não está em execução ainda, mas está em andamento, em São Vicente, da urbanização da Orla do Tararé. E um dos pontos seria iluminação, mas não para agora. O que a prefeitura tenta, o secretário até me confidenciou em entrevista, o Adão Ribeiro, ele explicou que a ideia é fazer com que as pessoas voltem a utilizar o espaço da orla da Praia de São Vicente, porque hoje as pessoas vão para a praia ou elas ficam lá na faixa de areia perto do mar, só no momento que tem sol, ou elas vão para Santos. A parte da praça, a parte do jardim da orla de São Vicente está sendo subutilizado. E está sendo subutilizado por quê? Não tem a mesma iluminação que tem em Santos, tem iluminação, já foi melhorada, já foi pior, mas está melhor. Mesmo assim, ainda as pessoas não vão. E não vão por quê? Eles fizeram uma análise e estão pensaram em espaços públicos de lazer para aquela área. Para que as pessoas vão lá, ocupem. Ele até me deu um exemplo, que lógico, não escrevi isso, mas ele assim, o que é a fonte do Sapo? Que fica lotada. É um espaço sem nada, com uma fonte no meio, que as pessoas ficam em volta. Com as crianças andando de patins e bicicleta no entorno. Só que tem gente, então vai todo mundo lá porque tem gente. Então eles querem trazer aqui para São Vicente a mesma coisa, a mesma ideia, com bancos, com espaços sem nada, para as crianças brincarem, para as famílias ocuparem os espaços. E aí eles falaram, como iluminação é algo absolutamente caro, seria uma segunda fase do projeto, mas a reformulação aí da orla já está no papel, já tem projeto pronto, já tem dinheiro prometido, pelo menos. Já tem recursos garantidos, até porque, desculpa, eu falo isso porque eu leio a placa, quando paro no trânsito eu vejo lá que tem 1,5 milhão para fazer a reformulação. Sim, de vários convênios. De vários convênios. Isso um deles. Tem lá uma placa bem chamativa, do bonita. Daditur, né? Do Daditur, né? Isso mesmo.
Então, além do que, é evidente, quando você começa um projeto, tem que ter a continuidade, né? De uma forma, não importa quem seja o secretário, não importa que seja o governador, não importa quem seja o prefeito, é um projeto. Sim. Esse projeto tem que ter início, meio e fim. Vale lembrar até para o secretário Adão Ribeiro que a Fonte do Sapo ali em Santos não é só a questão da fonte. Ali há um estímulo para os ambulantes também irem lá, então tem um comércio funcionando ali ao lado da fonte, e principalmente aos finais de semana você tem ações culturais, você tem shows que também atrai ali um público até mais da terceira idade e tudo mais para estar ali naquela região. Então a Prefeitura de São Vicente, fica até uma dica, também investir um pouco na cultura ali, fazer alguns shows, levar algumas bandas daqui da região mesmo, até para incentivar ali um pouco o turismo também, a cultura do vicentino ir até a Praia do Tararé aproveitar um pouco. Hashtag fica a dica da Nova FM. Exatamente. 8 horas Perfeito. e 52 minutos. Miguel, outro problema que a gente vê costumeiramente nas cidades, não é só um caso específico, eu vou citar São Vicente, só que não é um caso específico de São Vicente, é a questão dos buracos. Ontem a gente teve aqui a participação do diretor-presidente da Codesave, Oswaldo Bueno Júnior, e ele citou que a Codesave faz reparações de pequenos buracos nas vias. Pequenos buracos ela faz, os grandes buracos já é da secretaria, de outra secretaria, não é da Codesave. E foi só a gente citar isso que apareceram uma série de demandas aqui em São Vicente. A própria Avenida Presidente Wilson, dos dois lados. A gente citou aqui a área próxima ao AMI+, que abriu recentemente, é toda esburacada. Eu citei um buraco grande na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, na altura do número 1776, que o carro afunda quando passa por ali. Eu caí nele hoje. É um exemplo. E é bem na faixa central, então aí você só vê quando está em cima. Eu passei, eu já senti a dor ali da suspensão batendo. E é uma coisa que parece que não tem solução, né? Toda hora tem algum buraco surgindo. A última administração de São Vicente foi tenebrosa nesse sentido, especialmente se a gente pegar, por exemplo, a linha vermelha, era uma assombração para quem tinha que passar por ali. Era uma pista de rally, né? Era toda ondulada, dava para fazer ali um motocross tranquilamente. Eu coloco a seguinte situação. Se quiser falar a respeito de Codesave, eu fico muito à vontade, que eu administrei, fui presidente da Codesave, e talvez foi a única vez na história da Codesave em que teve distribuição de dividendos. Então, para você ter noção, é uma questão de administração. Eu não conheço o atual presidente, embora eu conheça a maioria da vida política de São Vicente, mas esse moço não o conheço, não sei a capacidade dele, e lamento profundamente que ele tenha dado uma declaração dessa. Porque é uma das competências que a Prefeitura passa à Codesave, é realmente a recuperação e a manutenção das vias públicas. Isso o Ricardo Ornô, que hoje está na GEM, começou a fazer com uma forma muito correta. Tanto que nós tínhamos problema na coleta de lixo, o lixo amontoado na praia, diversas vezes denunciada pelo jornal A Tribuna. O Ricardo, no primeiro dia de governo do atual prefeito Pedro, ele limpou não só a praia como o centro da cidade no primeiro dia, do primeiro dia do ano. O que ele explicou, Miguel, é que os grandes buracos, esse tipo de obra, é competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, do secretário Léo Santos. Eu digo o seguinte, quem tem vontade de trabalhar, não espera o vizinho fazer. Eu aprendi isso na minha vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho que está errado, é minha obrigação se dirigir ao prefeito e dizer, prefeito, a secretaria não está dando conta, eu vou assumir esse compromisso. Mas atrás disso, nós temos uma outra situação. A Sabesp é uma das responsáveis que acontece nessa cidade, não só aqui em Santos. Em Santos tinha duas vilões, a Sabesp e a Congás. Hoje, eu passei 6h30 da manhã pela Machado de Assis, na segunda rotatória, que dá acesso, quando você faz a rotatória, dá acesso à Casa de Saúde de Santos. Tem uma valeta que foi aberta pela Sabesp e que está lá uma valeta, você cai dentro do buraco, não tem, e é de travessia, não tem como. Não tem como. A Avenida Presidente Wilson está na situação que está, porque simplesmente a Sabesp, quando fez os reparos, mexeu na rede de esgoto, alguns anos atrás, não é de hoje não, hein? Não vamos dizer que é hoje, que eu estaria mentindo. Simplesmente foi lá e faz uma capa
manual, uma capa asfáltica manual, e fica por isso mesmo. Você não vê as autoridades exigindo qualidade nesse serviço. Então você vai tendo as consequências. A Avenida Presidente Wilson é uma avenida que recebe todo o fluxo de transporte pesado, no caso, que eu falo transporte pesado de pessoas, que são os ônibus, etc., caminhões. E aí se você não tem uma qualidade no serviço, é o que acontece hoje. Aliás, o senhor, como ex-presidente do CODESA, vai ter uma dúvida. Está sendo feito bastante investimento aqui em repavimentação, porque era algo que precisava. Sim, tem Tava um queijo suíço a cidade de São Vicente. Não tenho dúvida. Santos também tem buraco, e muito também por conta das concessionárias. E aí eu pergunto, por conta das concessionárias e por conta do asfalto que está sendo colocado todo de uma vez. Eu acredito que investimento em asfalto é importante, assim como investimento em todo o resto, em muitos outros assuntos. Mas qualidade do asfalto é muito diferente, porque o que eu vejo muitas pessoas reclamarem é o seguinte: não adianta nada repavimentar a cidade inteira e colocar uma porcaria de asfalto, porque dura 6 meses, e aí vem o verão, começa aquele emborrachado derreter. E aí você começa a perceber um buraco onde estava o buraco aparece de novo, ou então o asfalto começa a ir embora, né? Ele vai para a lateral da rua, ele dá um bye-bye, um tchauzinho e fica fazendo ondinha. Então, assim, tem muita diferença? É muito caro um bom asfalto? Ou não? É melhor primeiro cobrir o que está muito ruim com qualquer asfalto? E, enfim, como funciona isso? Lembrando que aqui na região se falava muito bem do asfalto produzido pela Prodesan. Sim. E que a usina acabou sendo sucateada para fins de venda do terreno. E hoje Santos, por exemplo, compra asfalto de uma empresa de Mauá que realmente a qualidade em comparação à Prodesan não tem igual. Deixa eu explicar. Você tem normas técnicas. Você tem normas técnicas para demonstrar a qualidade de asfalto. O tipo de pavimento que é usado na estrada é o mesmo, o tipo de pavimento asfáltico, que pode ser de concreto, mas o tipo de pavimento asfáltico usado na estrada, o tipo, a qualidade, tem que ser igual a ser colocado na cidade. Então você tem duas situações quando se fala na cidade. E é fácil vocês entenderem. Quem anda nas estradas, e às vezes você vê algum quilômetro que está sendo recuperado. De que forma? Eles retiram todo aquele asfalto antigo, levam embora e faz uma nova capa asfáltica com outra pintura de binder por baixo, etc. e tal. Que é um asfalto quente que você coloca para depois vir o asfalto conhecido usinado, né? O que acontece nas cidades, talvez a pressa é que faz com que se jogue o asfalto, às vezes nem passa um rolinho, às vezes você passa com o carro, está soltando aquelas pedrinhas, Sim, etc. e tal. Muito comum. Por quê? Porque o certo é você interditar aquele determinado trecho, a exemplo da estrada. Retirar aquele asfalto já que está passado, vamos chamar assim, que tem uma duração, 10 anos, 15 anos no máximo. Depois ele sofre a consequência de sol, chuva. O grande problema também, quando se fala em chuva, eu falo em água, que se você não tiver o caimento correto, o maior veneno para o asfalto é chuva, se tiver empoçada. Isso faz com que esburaque. Mas o asfalto em si, a qualidade dele tem que seguir as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Tendo isso, ele pode, não existe o asfalto de segunda ou de primeira, ele tem que ser aquele. Agora, o que tem é como se aplica. E aí é que a coisa pega, né? Entendi. Tem que ser pessoas que conheçam, tem que ter pelo menos um engenheiro especializado em obras públicas, um engenheiro civil, né? Que possa acompanhar e dizer, não, tem que ser retirado esse material, fazer uma nova subbase, que a base ele existe. Então, a nova subbase, a pintura, em seguida a capa asfáltica. Aí você tem mais 5 anos, sem problema algum. E o grande problema nós vimos na cidade de São Paulo, questão de 2 anos no máximo, ainda que o Dória assumiu São Paulo, a grande denúncia que havia lá do famoso asfalto, né? Que você tinha um buraco pequeno, ele espalhava asfalto e já media o tamanho maior. Quando você ia ver, era tão bem feito que a primeira chuva levava tudo. Então, ficou um círculo vicioso, né? Explicação dada aí para ouvinte, para os moradores acompanharem o serviço, cobrarem também, tem que cobrar, né? E tem que acompanhar. Aí com o asfalto que era para durar 5 anos, dura 6 meses, que nem citou. Nem isso.
O Wellington aqui falando, passo todo dia para trabalhar na Avenida Presidente Wilson. A avenida está uma vergonha, cheia de buracos e ondulações dos dois lados. É que a gente estava citando aqui um dos pontos onde tem realmente muitas ondulações. É que eu costumo caminhar muito por Santos, o Canal 1 e o Canal 2 também tem uma trepidação ali enorme, é incrível. A qualidade do asfalto realmente está terrível aqui na região. Além das depressões, né? Já normalmente, bem complicado, viu? 9h01. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias, que daria mais uma hora para ficar falando aqui sobre problemas que enfrentam as cidades aqui da região da Baixada Santista, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agradecer primeiro a Sheila pela participação. Muito obrigado, Sheila, e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço de poder estar aqui com vocês e também com você, ouvinte, aí onde estiver. Muito bem. Agradecer também ao Miguel Pasquarelli aqui pela participação e até uma próxima, Miguel. Eu que agradeço o convite que o nosso diretor Pedro nos fez para substituir o que é difícil, o meu amigo Iberê Cirna. E eu tenho certeza que ele está nos ouvindo em algum lugar ele, né? da grande cidade, grande metrópole de Serra Negra, que ele adora aquela região, né? Ele e a esposa Eileen. A vocês todos, um bom dia. É um prazer conhecer aqui a nossa jornalista do Jornal A Tribuna e aos ouvintes da nossa FM. Muito obrigado. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, sempre comandando a nave da Nova FM, principalmente você, ouvinte da Nova FM. O Jornal Manhã de Notícias fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Siga agora com a nossa programação musical e tenham todos uma ótima quinta-feira. Um abraço e até logo. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias.